O que o resgate de uma bebê em Vila Velha nos ensina sobre o verdadeiro instinto de proteção? Você já parou para pensar? O que define o instinto de proteção? Costumamos associar a segurança, o cuidado e o amparo a figuras humanas revestidas de autoridade ou de um heroísmo idealizado. No entanto, numa madrugada nas ruas de Barra Mares, em Vila Velha, Espírito Santo, fomos confrontados com uma imagem que nos convida a uma reflexão muito mais profunda sobre a essência do cuidado. Uma bebê de aproximadamente 1 ano foi encontrada engatinhando sozinha na escuridão do asfalto, vestindo apenas uma fralda, exposta a todos os riscos inimagináveis que a madrugada urbana oferece. Mas o que transformou esse cenário de abandono em um retrato comovente de lealdade foi a presença silenciosa e atenta de um cachorrinho de rua. Segundo os relatos de moradores e do motoboy que acolheram a menina, o animal não era apenas um espectador. Ele se colocou como um guardião. Enquanto a criança caminhava desorientada, o cão permaneceu ao seu lado, ajustando o próprio passo ao ritmo frágil daquela bebê, oferecendo uma barreira invisível contra os perigos da rua. Ele só se afastou quando teve a certeza de que mãos humanas e seguras assumiram a responsabilidade. Diante de uma cena como essa, a pergunta que naturalmente surge na nossa mente é: como um animal consegue demonstrar tamanha sensibilidade? Muitas vezes, nós humanos temos a tendência de atribuir a eles sentimentos complexos e raciocínios morais idênticos aos nossos. Dizem que o cachorro foi generoso, heróico ou que sentiu pena, mas a verdade por trás desse comportamento pode ser ainda mais bonita e elementar do que isso. Os cães possuem uma capacidade ancestral de leitura ambiental e social que precede a própria linguagem verbal. Eles operam através do que a ciência chama de empatia primitiva ou contágio emocional. Um animal doméstico, especialmente um acostumado ao convívio humano, é perfeitamente capaz de detectar a vulnerabilidade extrema. O andar desajeitado de uma bebê na madrugada e o desamparo emitem sinais biológicos de alerta. O cãozinho não precisou de um código de ética, de uma lei ou de um senso de dever civil para agir. Ele respondeu ao apelo mais puro da vida, a necessidade mútua de proteção. E o que torna esse caso tão tocante é, paradoxalmente, o desconforto que ele nos causa. A imagem do cachorro protegendo a bebê nos comove porque ela joga luz sobre uma ausência. Aí vem a pergunta: onde estavam os adultos que deveriam zelar por aquela bebê? Como uma criança de 1 ano consegue romper a segurança de um lar e ganhar a rua sem que ninguém perceba? Enquanto o cão agiu guiado por um instinto puramente integrativo e protetivo, a ausência humana reflete uma falha clara no tecido mais básico do cuidado. O episódio nos força a encarar o fato de que a negligência às vezes caminha em 2 pernas, enquanto o cuidado e a fidelidade podem caminhar em 4 patas. Esse contraste nos ensina que o ato de cuidar não é um privilégio exclusivo da racionalidade humana. Na verdade, a nossa racionalidade muitas vezes cria justificativas, distrações e distanciamentos que nos fazem falhar com os nossos. O animal, desprovido de segundas intenções, egos ou negligências morais, age no presente absoluto. Para aquele cachorrinho e para aquele motoboy que passava por ali, havia apenas uma missão: não deixar aquele ser frágil sozinho. E aí vem a pergunta principal: e a mãe da bebê? Uma mãe pode falhar em muitas coisas, na rotina, no cansaço, nas pressões do dia a dia, mas ela jamais deveria abdicar do papel de barreira entre seu filho e as ruas. Para essa mãe, fica a certeza de que proteger o outro não exige superpoderes. Exige apenas a capacidade de não abandonar um filho à própria sorte. Porque para um bebê, a mãe não é apenas a principal figura de referência e afeto. Ela é a própria tradução da realidade e da segurança. Quando ocorre uma falha dessa magnitude, vamos além de um mero descuido cotidiano. Além disso, sabemos que o amor e a proteção não são garantidos pelos laços de sangue, mas sim pela escolha consciente e diária de cuidar. Isso seria o básico. A grande lição que esse caso nos ensina é que colocar um filho no mundo exige muito mais do que gerar um corpo.
Exige a coragem e a maturidade de ser incondicionalmente o seu porto seguro. Por isso, a conduta dessa mãe nos coloca diante de uma incoerência afetiva que a mente humana custa a digerir. A imagem daquela bebê, guardada por um cão e negligenciada por quem lhe deu a vida, nos deixa uma via de reflexão profunda e urgente. Até que ponto a nossa sociedade está gerando vidas por automatismo, sem a real dimensão da responsabilidade que é cuidar de um outro ser?